Você nunca parou para questionar por que a Bíblia traz tantos textos que prometem bênçãos na área financeira, mas a maioria dos cristãos vivem em necessidade, vivem precisando de ajuda? A resposta é que isso é culpa de um entendimento distorcido da palavra de Deus. Esse é o terceiro vídeo que a gente faz com o objetivo de corrigir a mentalidade dos crentes. Esse é o terceiro. Se você ainda não assistiu os dois anteriores, são os dois últimos que a gente postou aqui no canal. Eu te peço que você pare nesse momento e volta 2 vídeos antes desse para assistir tudo, para que você possa formar uma mentalidade correta e corrigir aquilo que porventura pode ter sido ensinado errado por pessoas de boa fé, mas com pouco discernimento. E o texto que a gente escolheu hoje é o texto de Mateus, capítulo 19, do 21, versículo 21 ao versículo 24, que fala da seguinte forma: Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Em outras traduções, ele diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse buraco de agulha não é um buraco de agulha como a gente conhece. Você pode pesquisar na internet e você vai ver que é um lugar que os camelos passavam para dentro da cidade depois que os portões da cidade eram fechados, tá? E era uma travessia muito difícil. Era muito complicado para os camelos porque tinha que se curvar, não é? E ele está dizendo, é mais fácil um camelo passar por aquele lugar difícil do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a gente vai destrinchar o que Jesus realmente queria dizer quando ele falou essas palavras. Em Lucas capítulo 14, versículo 33, ele diz assim, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Então, existe um erro de interpretação quando as pessoas leem esse texto. Primeiro que esses textos, eles não estão ensinando que dinheiro é pecado. E também eles não estão ensinando que Deus quer que os seus filhos sejam pobres e que os cristãos precisam vender tudo que têm. Porque, na verdade, se isso fosse uma verdade bíblica, José de Arimateia estaria condenado. Nós temos também Abraão, que foi muito rico, e essa riqueza foi dada por Deus. Como é que Deus vai dar riqueza aos homens quando Ele quer que eles sejam pobres? Quando Ele quer que o homem pegue tudo que tem e dê aos pobres e fique sem nada? Não é? Nós temos também outro caso, que é a questão da restauração de Jó, que a Bíblia restaurou o que ele tinha perdido muito mais. Ou seja, ele já era muito rico, o homem mais rico do Oriente Médio. Quando ele passou por aquela provação, Deus deu muitas vezes mais aquilo que ele tinha antes. E Provérbios, o livro todo de Provérbios, ele exalta a diligência, dizendo que o homem diligente prosperará. E o que é que Jesus está então confrontando aqui? Com certeza não são as posses, mas aquilo que governa o coração do homem. Sim, existe uma guerra de coisas tentando controlar o teu coração, e Deus, ele sempre vai pedir para que você abra mão de qualquer outra coisa que controle o seu coração, para que apenas ele governe o seu coração. Então, Jesus está confrontando aqui nesse jovem rico, na verdade, é o apego que ele tem aos bens materiais e como ele se sente confortável e seguro por causa disso. Esse homem, ele tem controle absoluto sobre a sua vida. Ele sabe que não vai passar fome, ele sabe que pode comprar a roupa que quiser, pode contratar a pessoa que quiser para trabalhar. Ele sabe o poder que o dinheiro tem, e isso traz segurança para ele. E Jesus estava dizendo, se você quiser ser meu discípulo, você vai ter que confiar que eu te dou segurança e não aquilo que você tem. E a primeira coisa que ele faz é destronar o Deus da vida desse homem, para que ele, Jesus, pudesse reinar verdadeiramente. Então não é sobre ter coisas, é sobre precisar das coisas para se sentir seguro,
para se sentir poderoso, para se sentir no controle da situação, para se sentir validado pelas pessoas, ou seja, para que você possa sentir que tem valor para as pessoas. Esse é o problema. Então o jovem rico, ele não foi embora triste porque tinha que ajudar os pobres. Ele foi embora triste porque iria perder aquilo que dava segurança a ele. E ele não conseguia confiar que Deus iria protegê-lo de uma forma ainda mais ampla do que o dinheiro poderia dar segurança a ele. Então observa que um detalhe-chave desse texto é que Jesus não pede o que ele pediu a esse homem a todas as pessoas. Ele só pediu a este homem. Quantos outros homens Jesus chegou para eles e disse: olha, se quiser me seguir, você vai ter que vender tudo que tem e dar aos pobres. É a única história da Bíblia que Jesus faz isso. E por que Jesus faz isso? Porque aquilo que a gente não consegue saltar nos governa, é nosso dono. Nós somos escravos daquilo que nos governa. Então, aquilo que nos dá uma sensação de poder, facilmente vai se tornar nosso Senhor. Já prestou atenção? Quando a pessoa não tem nada, ela é de um jeito, e às vezes, quando ela possui alguma coisa, ela começa a humilhar outras. Por quê? Porque agora ela se sente poderosa. Ela se sente, o rei da cocada, ou a rainha da cocada, como você queira dizer. Então, Lucas 14:33 é um texto que esclarece muito bem, por isso que eu coloquei aqui para vocês, esclarece muito bem essa questão. Renunciar tudo não é perder tudo, é não ser governado por nada. O que Jesus está dizendo é que nós devemos renunciar qualquer coisa que queira controlar o nosso coração, que não seja a palavra do Senhor, que não seja o próprio Deus. É viver de tal forma que, se Deus lhe pedir, você solta facilmente. Se Deus mudar a rota, você fica tranquilo. Se Deus remover das suas mãos, se Deus tirar de você, você continua em paz, você não perde a paz. Então, qual é a revelação que nós podemos tirar desse texto? É que Jesus não está falando sobre o dinheiro. O tesouro que governava esse homem não era o dinheiro, era a sensação que ele tinha de estar no controle de todas as coisas da sua vida. O que Jesus estava dizendo é: se você não abrir mão dessas coisas materiais que te dão uma falsa sensação de controle, você jamais poderá ser meu discípulo. Então você precisa soltar, dar tudo isso para alguém e vir para mim com o trono do seu coração vazio, para que eu possa sentar, reinar e governar a sua vida. Então, para alguns, o dinheiro não é recurso. O dinheiro é uma muleta emocional. É onde a pessoa se sente forte, é onde ela se sente com valor, é onde ela acha que está no comando. É um sentimento de controle. E é exatamente isso que Jesus confronta nesse homem e que Jesus confronta em todos os homens. Não é sobre você ter ou não ter dinheiro, é sobre o dinheiro não ser o Deus do teu coração. E acredite, se o dinheiro for o Deus do seu coração, provavelmente ele vai pedir para que você abra mão dessa segurança e passe a confiar nele. Mas se você não tem o dinheiro como um Deus, se você governa o dinheiro, ao invés do dinheiro lhe governar, acredite, Deus vai te dar cada vez mais. Então Jesus não está interessado em formar discípulos pobres. Não é sobre, a Bíblia não é sobre fazer com que a gente seja pobre para que nós sejamos mais tementes ao Senhor. Não é sobre isso. Ele está formando pessoas livres. É sobre a liberdade do coração do homem. É sobre o homem ser livre do apego a qualquer coisa material. É ser livre dessa ilusão de que a gente controla alguma coisa. É ser livre da dependência de coisas para que a gente possa se sentir seguro. Porque no reino de Deus, quem governa o coração define o destino. E é por isso que Jesus quer ser o único Deus da tua vida, o único que reina sobre você, para que o seu destino seja realmente um destino bom e não um destino de morte. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque vem muitos vídeos por aí que podem destravar a tua mentalidade, tirar o engano da tua vida e te fazer prosperar em todas as áreas que você está precisando de prosperidade. E aqui na descrição do vídeo tem um link muito bacana, é o link do meu grupo de WhatsApp.
eu te convido a participar. Todos os dias a gente posta uma palavra de fé, dicas de livros, e quando a gente posta um vídeo aqui no YouTube, você recebe em primeira mão. Te espero lá no grupo, hein? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.